O Alê, verdadeiro ou falso? Preste atenção. Eliminação do Corinthians está na conta do planejamento ruim da diretoria. É verdadeiro. Eu acho que é bem amplo o ruim aí para diretoria. Ruim e diretoria se misturam quase que na mesma palavra. Mas o planejamento foi ruim também. Eu acho que tudo, a montagem do elenco, as apostas que o Corinthians fez. O Corinthians gastou dinheiro para essa temporada. Não sei se tinha para gastar, mas gastou. Então, eu acho que tem um levantamento do UOL. Desde janeiro de 2018, o Corinthians contratou 42 jogadores e gastou 119,5 milhões de reais. Eu acho que esse levantamento é do Meu Timão, não foi? Esse é do UOL, o Meu Timão fez um outro que eu até tenho aqui também. Desses 42 contratados, desde janeiro de 2018, lembrando que o Andrés assume em fevereiro, né, de 2018, desses 42, 20 ainda fazem parte do Corinthians. Os outros 22 ou foram vendidos, emprestados, enfim. Que a gente tá vendo os que estão jogando mal, que o Corinthians paga bastante e estão jogando mal pelo Corinthians. Tem uns que o Corinthians paga e estão jogando mal pelo Brasil afora, né? Então, para mim é verdadeiro, viu? E gastou mal, né, o VS, porque, assim, gastou um dinheiro que não tem, tanto que o Andrés precisou falar na entrevista que vai pagar o salário, o que é muito louco, né, porque o cara tem que dizer na entrevista que ele vai pagar o salário, ninguém precisa dizer isso devia ser automático. Gastou o dinheiro que não tinha para contratar jogadores que não deram resposta, mas contratou errado ou os caras que chegaram decepcionaram depois que chegaram? Gente, o levantamento do Meu Timão diz que o Corinthians trouxe 30 e poucos jogadores pro time sub-23, pô. Peraí, gente. Eu acho o seguinte, é que falar mal do André Sanches é muito problemático aqui no Brasil, né? O Andrés é um brincalhão, pô. O Andrés é um brincalhão, o Andrés é um bravateiro, pô. Vamos falar a verdade. Eu não acredito em nada do que o Andrés fala. O André passou um tempão dizendo aí que o caso da contratação do Ione não tinha nada a ver com a venda do Pedrinho. No programa lá do SBT, segunda-feira, disse que tinha, pô. Então, quem quer comprar o Andrés, que compra. Não, calma. Não, ele disse que tinha, mas que não era casada. Eu não entendi também e tinha que tinha que cortar, não estender o debate, mas para deixar claro que estava presente lá. Tinha, mas não tinha, e também talvez tivesse, mas ao mesmo tempo não. Tinha, né? Assim, desculpa, o Andrés é um bravateiro, que a passagem dele de agora é uma passagem terrível. Ele deixou os Corinthians com 176 milhões de déficit no ano passado, sem contar o estádio, e não aconteceu nada, e ficou por isso mesmo. Então, assim, eu, com sinceridade, acho que o Corinthians, o que o Andrés fala, eu não acredito em nada, sério, não acredito em nada. Então, beleza. Agora, tá na cara que é um nível de contratação fora do comum, assim, fora da realidade. Indo buscar Everaldo, buscar Richard, buscar Ione, buscar, assim, jogadores que não acrescentaram em nada. Beleza, foi buscar o Luan. Ao Fluminense acrescentaram. Foi buscar o Luan com dinheiro que ele não tinha, o Luan jogando mal, beleza. Agora... Cantilho. O Cantilho, que virou banco, né? O Cantilho ontem começou no banco, também não entendi. Então, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que também tem isso, assim, né? Eu acho que contratações erradas, mas contratações que pareciam ser boas e que também não deram resposta. Acho que também tem um pouquinho disso, assim. Mas, por exemplo, o Cantilho. Assim, o Cantilho eu acho que é um ponto diferente do Luan. O Cantilho mostrou situações boas. Bem. Sim. Mostrou situações boas. Aí você começa num cenário que o técnico é demitido, o técnico está sendo fritado aos poucos, aí troca o técnico, aí bosta pro interino que é efetivo, mas que na verdade é interino. Aí vem um outro. Então, assim, você acaba prejudicando o jogador, que jogou bem em algum momento. O Luan não jogou bem praticamente em momento nenhum. O Ramiro não conseguiu fazer o que fazia no Grêmio. Então, você tem um ponto aí para ver. Agora mas parece começar a fazer, né? Mas no geral, essa passagem do Andrés é terrível e as pessoas tratam como se ele tivesse zero culpa.
Como se ele tivesse zero culpa. Ele vai sair do Corinthians agora e vai ficar tudo tranquilo. Tudo bem. Aí já diz que não volta mais a ser presidente, coisa que já tinha falado lá atrás também. Não, que eu tinha para fazer no Corinthians, já fiz, voltou. Então, assim... Vou te dizer, Vécio, os números, tá, que você falou do levantamento do Meu Timão, só para trazer aqui. Levantamento do Meu Timão, que no dia que o Andrés completou 1000 dias como presidente do Corinthians, que acho que foi agora há pouco, né? 80 contratações nesse período, né? 38 para o elenco principal e 42 contratações para a equipe sub-23. 42 para a equipe sub-23, gente. Num campeonato que nós até aqui do Esporte Interativo estávamos no começo, não pegou o campeonato de aspirantes, né? Não pegou. E num cenário de pandemia. Assim, você quer ter o time sub-23? Pega os garotos que estouraram lá a idade, não subiram e tudo. Agora, você trazer contratação para o time sub-23, por mais que você esteja fazendo um trabalho assim, beleza, eu vou trazer para o sub-23 para ele se adequar ao que é o Corinthians e tudo, num cenário atual, num cenário de um clube que teve déficit de 176 milhões de reais, o maior déficit da história do futebol brasileiro. Eu sempre bato nessa tecla, né? Esse déficit, ele é 60% do déficit do Cruzeiro no ano de 2019, 60%, um pouquinho mais, sendo que no Cruzeiro está comprovado que houve roubo. Pô, né? Cruzeiro tem gente denunciada pelo Ministério Público por roubo. O Corinthians gastou a mais do que arrecadou 60% disso, e até onde a gente tem informação, sem roubo. Só com má gestão mesmo. Então, difícil, né? O João... Tem uma... Fala ali. Não, é que tem uma pequenina tese antes do João, que não sei se eu concordo muito, mas o Andrés foi o melhor e o pior presidente da história do Corinthians. Aí você sacaneou, porque você falou exatamente o comentário do João Arthur de Araújo. Andrés, em sua primeira passagem, foi o melhor presidente da história do clube, na segunda passagem é o pior. Até o Dualip tem inveja da ruindade. É o comentário do João Arthur. Vocês combinaram, olha. Que também teve seus momentos, né, o Dualib. Bons sintonia, chama sintonia, ok? Mas muitas o que vezes ele fez acontece. na primeira passagem faz as pessoas aceitarem mais do que ele faz agora, Ale? Eu imagino que a grande parte da torcida já não aguenta mais, né? Acho que a maioria não aguenta mais o Andrés. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa paciência ela foi maior pelas atitudes positivas. Na minha cabeça, na verdade, eu acho que os grandes erros do Andrés vão muito além de campo e bola. Mas isso é uma outra conversa que eu não vou entrar, tá bom? Tá bom, tudo bem. Só para eu trazer mais um dado sobre esse time sub-23, também levantamento do Meu Timão, é que o Corinthians gasta entre 3 e 13,5 milhões de reais anuais em salário com esse time sub-23. E ontem, até quando você olha para o banco, assim, você tem alguns jogadores que provavelmente vêm desse time, né? Dessa galera. E eles não entram, né, Mauro? Eles não são opção, essa é a verdade. Se ainda você conseguisse, tivesse... E mesmo os gastos no time de cima são muito grandes. Como os gastos, claro, na Neoquímica Arena são enormes, agora serão menores por conta da Neoquímica Arena, e por algo que nos próximos dias deve acontecer, um acordo com a Caixa, com a Odebrecht, que vai equacionar algumas das contas que eram impagáveis do Corinthians, e por aquilo que a gente sabe, é até um bom legado esse, não largado, que vai deixar o Andrés, no final das contas, que não estão fechando, muito por culpa e responsabilidade, em alguns casos irresponsabilidade da administração dele e do grupo dele, aí o Roberto Andrade, aí o Mário Gobi, que de novo é candidato, e muito do Andrés, inclusive no estádio, porque ele o viabilizou em várias maneiras, políticas, práticas, institucionais, com a ligação que ele tinha com o Lula, que tinha com o Odebrecht, que tinha com o PT, ele como deputado federal, e algumas das negociações que ele faz agora como figura, tal, que o Roberto não conseguia fazer, eu não queria fazer, o Mário Gobi também não conseguiu fazer, mas quem botou a mão na massa no estádio, na obra, o prefeito do estádio, era o próprio Andrés. Então, para o bem e
para o mal, muitas vezes para o pior e não tão para o tão bem, o Andrés tem o nome, evidentemente, ligado nisso no Corinthians, em coisas muito positivas, em coisas terrivelmente negativas, e que faz parte desse processo todo. Aí, pegando só no caso corintiano, como o do Alib foi presidente de 93 até se afastado em 2007, e o Andrés foi vice dele em 2004 e 2005 também, e o sucedeu ainda em 2007, pouco antes da queda do rebaixamento para a Série B para 2008, é claro que tem coisas muito boas, pegando outro rival, Mustafa Contursi, que ficou de 93 a 2005 como presidente do Palmeiras, tem grandes conquistas, grandes problemas, inclusive o rebaixamento. Então, assim, longevos presidentes, continuistas presidentes, não estou nem usando o termo que poderia ser usado, ditatoriais, plenipotenciários, presidentes e líderes dos clubes, claro que tem grandes virtudes, como Eurico Miranda no Vasco, gigantescos deméritos, como Eurico Miranda no Vasco. É normal até pelo tanto de tempo que ficaram. Mas, assim, ainda há se de discutir o legado do André Sanches. Repito, tem coisas muito positivas, mas tem coisas também muito negativas. Ainda, saldo, para não ficar em cima do muro, dentro de campo positivo, fora, nada positivo. Então, esse é um ponto, Mauro, que me chamava muito a atenção na primeira passagem do Andrés no Corinthians, que era a relação dele com os atletas. Sim. Que era uma relação muito próxima. Sim, assim, às vezes até demais. Muito próxima. Eu não sei se não foi a relação mais próxima, assim, que eu lembro de acompanhar mais de perto de presidente e jogador, porque era uma relação... Eu não vou dizer, mas já dizendo, tinha um jogador que falava, presidente, pô, vamos voltar para casa, né? Tá muito tarde. Sabe, era nesse nível. Então. Então, assim, na primeira passagem, acho que isso... de alguma forma também resolveu, também foi importante e tal. Não me parece que agora seja o caso. Aliás, não me parece nem que o Andrés tenha tanta influência nesse momento no vestiário. Também, muito bem observado. Tem questão de própria característica do elenco, de jogadores, tem a questão da probidade do Andrés, não que seja velho provecto, não é isso. Mas questões pessoais, né? Na época um pouco mais jovem, bastante mais animado, com pessoas mais animadoras ao lado, pessoas, né, que às vezes sobrava uns rebotes ali e tal, e aí, mas o Andrés não, o Ale que poderia definir melhor. E aí, Ale? O Ale que é um fenômeno. Não, você sabe que essa história do Corinthians, para mim, é uma história que, eu não sei se eu já falei isso, mas eu piso em ovos para falar, porque como eu sou da área de educação física, eu tive vários caras que trabalharam comigo, que estudaram comigo, ou que pediram para estagiar, que depois de um tempo foram trabalhar na base do Corinthians. Então, tem muita coisa aí que... infelizmente eu não tenho como provar e portanto não posso falar, mas que pessoas que eu confio, que trabalharam lá e que observaram e que não ajudam o clube, ajudam algumas pessoas, mas não ajudam o clube, envolvendo aí desde treinador, diretor e presidente. Então esse é um assunto que para mim é muito complicado, não que seja uma exclusividade do Corinthians, principalmente na base, mas uma hora a conta chega, né? E aí ela não é barata não, viu, Tainá? E o VS falou agora há pouco aqui da questão da comparação com o Cruzeiro, né, VS, que você fez. Você imagina que pode dar que o resultado pode ser o mesmo? Não imagino não, por alguns fatores. O Cruzeiro está comprovado que houve desvio, houve roubo, né? No Corinthians, eu acho que não. Não, mas eu estou dizendo o resultado em campo. Não quis fazer essa associação, não. Quis dizer, você acha que pode acontecer com o Corinthians em campo, que aconteceu com o Cruzeiro? E assim, porque o Cruzeiro a gente não tá vendo uma saída, né? Apesar de que agora começou a melhorar os resultados com o Felipão e tal, mas financeiramente é uma coisa muito complicada. Então, mas é porque eu ia partir das finanças para dentro do campo. Porque as receitas, o Corinthians ter um déficit desse é preocupante demais. É o maior déficit do futebol brasileiro, excluindo do Cruzeiro, que houve desvio de dinheiro. Mas o Corinthians tem muito mais potencial de receita do que o Cruzeiro, né? Então, só você pegar, então isso, você tem ali aquela equação de dívida por receita, a do Corinthians deixa o Corinthians numa situação muito melhor. Agora,
você juntar um time que não é bom, um time que não é na altura do tamanho do clube, com jogadores em má fase, como o Corinthians tem, com zona de rebaixamento, com salário atrasado, o Corinthians está indo aí, está caminhando, se não acertar, o Andrés prometeu que vai acertar ontem, mas, enfim, já falei, vai para 3 meses de salário atrasado. Eu acho que é uma equação muito perigosa. Mas você tem muito time que acho que está pior do que o Corinthians no campeonato. Então, assim, o Corinthians, mal ou bem, com o Mancini, ele jogou 4 jogos no Brasileiro, ganhou 3, né? Então, assim, qualquer possibilidade de risco que o Corinthians tinha, o Corinthians chegou... Eu não sei se o Corinthians chegou a ficar na zona de rebaixamento, ou uma rodada, eu acho, talvez. Sim, né? Acho que sim, acho que uma rodada. Mas aí acabou saindo logo, e então já ganhou 3 de 4, né? Que perdeu para o Flamengo. Então, então acho que eu acho que eu vejo muito time em situação pior que o Corinthians, e o Corinthians reagiu no Brasileiro com o Mancini, mas essa equação aí de salário atrasado, que eu não sei quando que o Corinthians vai pagar, e aí é outra coisa lá que o Andrés falou lá no Arena SBT, que está tentando um empréstimo bancário para receber antecipadamente o dinheiro do Benfica, porque tinha gente vendendo que o Benfica estava dando um calote no Corinthians, né? Não é verdade. O Corinthians aceitou vender o Pedrinho para receber no ano que vem. Então agora ele vai tentar fazer uma operação financeira, tipo uma antecipação, igual muita gente faz, por exemplo, antecipação de restituição de imposto de renda. O governo só vai devolver em outubro, novembro, o cara precisa de dinheiro em julho, ele faz uma antecipação. A gente vai tentar fazer uma operação dessa para tentar pagar. Então acho que é uma situação muito complicada, mas o Corinthians tem que ficar atento, porque se perde aí uma série de 2, 3 jogos e aí se complica. Mas eu acho que o Corinthians não vai cair, não.